Os operadores lógicos retornam um valor verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos da linguagem PHP são o operador AND, que retorna verdadeiro se tanto A quanto B forem verdadeiros. Então, se A tiver o valor 2 e B tiver o valor 3, e você utilizar o AND, ele vai retornar falso. Por quê? A função E ele implica que as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, A tem que ser igual a B. Aí ele retorna verdadeiro. O operador OR, que é o comando ou seja, se apenas uma das condições forem verdadeiras, o operador OR retorna verdadeiro. Tá? Então pode ser que A é verdadeiro e B é falso. Ela vai retornar verdadeiro porque é um dos dois valores tem que ser verdadeiros. O OU exclusivo, né? A gente chama de SHOR. A diferença é que o OR, um deles tem que ser verdadeiro, só que se os dois forem verdadeiros, ele também retorna verdadeiro. No caso do SHOR, isso não acontece. É um OU exclusivo, ou seja, se os dois forem verdadeiros, essa função retorna falso. Ele só vai retornar verdadeiro quando somente um dos valores, ou seja, ou A ou B, for verdadeiro. O operador lógico de negação. Então, você coloca uma exclamação antes e aí você nega. Então, essa variável aqui, esse operador, ele vai retornar verdadeiro quando essa variável for falsa. Então, se o conteúdo que tiver na variável A for falso, o comando não retorna verdadeiro. Uma outra forma de utilizar o comando AND e o comando OR é utilizando esses símbolos, né? Se você utilizar AND ou os dois E's comercial, você está utilizando o E. Se você utilizar o comando OR ou os dois pipes, você está utilizando o operador OU. Vamos para o código para facilitar o entendimento. Então, o código de exemplo, né? Então, você tem a variável resultado 1 verdadeira, o resultado 2 falso. Isso aqui é uma variável booleana. A gente já viu isso lá em outro vídeo também. Então, quando eu mando exibir na tela resultado 1 AND resultado 2, isso aqui vai ser falso. Por quê? Porque uma é verdadeira e a outra é falsa. E a gente viu que a função AND só retorna verdadeiro caso o valor dessa variável seja igual ao valor dessa. Tá joia? Vamos na prática para ficar mais fácil de entender isso daí. Então, esse é o código que eu acabei de mostrar para vocês. Então, veja que se você vier no navegador e atualizar a página, ele não vai exibir nada. Por quê? Porque o valor da variável resultado 1 é verdadeiro e o valor da variável resultado 2 é falso. E a gente viu que a função E ela só retorna verdadeiro quando as duas variáveis forem iguais. Então, para testar isso daqui, eu vou colocar aqui true. Ou seja, as duas variáveis têm o mesmo valor. Vou salvar, vou lá no arquivo e atualizo. Ele exibiu 1 que indica que é verdadeiro. Ou seja, a função E retornou verdadeiro. Tá? Ou, a função OU, que é os dois pipes. Então, vou colocar aqui. Ó. Coloquei os dois pipes. Estou utilizando o operador OU e vou atualizar. Ele exibiu o verdadeiro também. Por quê? O OU ele pode ser tanto um pode ser verdadeiro, quanto os dois pode ser verdadeiro. Ele retorna verdadeiro também.